Então, cápsula, e nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que teria fechado apoio a Tarcísio para a eleição presidencial, é o que diz a Andresa Matais. A gente vai ver daqui a pouquinho que há controvérsia nessa história. Tem gente dizendo que isso daqui não é verdadeiro, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, aquilo que eu falei para vocês, está rolando um grande acordo lá por baixo dos panos. É sempre assim em Brasília. Brasília sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Não entenda mal, nós estamos ganhando, gente. Nós estamos ganhando, tá? A direita tinha sido escorraçada em 2022 e a ideia da esquerda era destruir a direita. Eles já perceberam que não conseguem fazer isso. A direita estava com força. Devemos ganhar a eleição de 2026 com toda certeza. Então, assim, estamos ganhando, não é para ficar preocupado, né? Ah, mas não é o ideal. Nunca é o ideal, cara. O ideal na vida é raro pra caramba de você conseguir. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lá Ele, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a impressão que me dá, cara, é que essa Magnitsky no Alexandre de Moraes, não no Alexandre de Moraes, na esposa do Alexandre de Moraes, nas empresas da família do Alexandre de Moraes, finalmente fez a mágica lá em Brasília. O pessoal já chegou no acordo, não, que vai ser esse o acordo e coisa e tal. E me parece que esse é o acordo que está pintando. Ou seja, é aquela coisa que falou da pena de 1 ano e 7 meses para o Bolsonaro, que, segundo diz a Poder 360, ele teria aceitado, mas, de novo, eu não ouvi o Bolsonaro dizer que aceita isso, tá? Estão dizendo que ele teria aceitado isso, mas eu não ouvi da boca dele ainda. De qualquer forma, a gente não sabe ainda qual é o conteúdo do PL da anistia ou PL da dosimetria, seja lá o que for. Segundo o Paulinho da Força, o texto do PL da dosimetria será apresentado na segunda-feira. Então, nessa segunda-feira agora, daqui a alguns dias, a gente vai ter acesso a esse PL da dosimetria e aparentemente já está tudo pacificado. Até o Gilmar Mendes acalmou o Alexandre de Moraes para passar esse negócio. Por quê? Porque tá todo mundo vendo que deu merda. Não tem como o STF brigar com os Estados Unidos, né? Ah, mas o Trump, soberania, soberania, eles falam pra caramba, mas não tem como eles brigarem com o Trump, eles sabem disso. Então parece que agora o pessoal acalmou, né? Enquanto tava só com o Alexandre de Moraes, é aquilo que eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes, é chato pra caramba, não sei o que lá, mas ele não tava nem aí, porque o salário no nome dele mesmo, do Alexandre de Moraes, é merreca. E o grosso do que ele ganhava de dinheiro era no escritório de advocacia dele. Agora a coisa ficou realmente complicada para o Alexandre de Moraes. Com a colocação da esposa dele, das empresas da família na Lei Magnitsky, o pessoal, não, agora tem que dar um jeito, tem que acabar com esse troço. E a expectativa deles é que, acabando essa coisa toda, o Alexandre de Moraes receba um perdão lá do Trump ou de que seja lá nos Estados Unidos, porque, sinceramente, ele podia estar achando que, não, são só 3 anos até o Trump sair. Mas mesmo 3 anos até o Trump sair, meu amigo, já dá para quebrar o escritório de advocacia dele, né? Enfim, a situação parece que se resolveu nisso daí. Mas a dúvida que fica agora, e é o tema que eu quero falar com vocês, é como é que a gente sabe o que o Bolsonaro pensa? Porque o Alexandre de Moraes, de forma muito filho da puta, ele proibiu o Bolsonaro de se expressar, de falar qualquer coisa. Eu sempre disse para vocês, eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Se ele indicar o Tarcísio, eu voto no Tarcísio. Se ele indicar o Eduardo Bolsonaro, eu voto no Eduardo Bolsonaro. Se ele indicar a Michelle Bolsonaro, eu voto na Michelle Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu gostaria de votar no Bolsonaro, no Jair Bolsonaro. Mas não sei se vai ser possível. Então, se não for ele, quem ele indicar, eu vou votar. Mas a questão é, como é que a gente vai ficar sabendo em que ele está indicando? Porque ele não pode falar, ele não pode estar na rede social. E tudo indica que isso ainda vai perdurar por algum tempo, né? Então, essa é a grande dúvida. Tem saído um monte de matérias desse tipo. Bolsonaro fechou apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. Acordo foi fechado com líderes do União Brasil e PP. A única dúvida é quando o anúncio será feito. Ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado por líderes do PP e União Brasil. A dúvida agora é quando será anunciado, porém, os mesmos políticos afirmam que Bolsonaro é imprevisível e ele que definirá o calendário. Tarcísio deve se reunir com Bolsonaro na semana que vem. A visita está permitida em 29 de setembro, às 9 horas da manhã, né? Enquanto isso, o governador foi orientado a manter o discurso que irá disputar a reeleição. Então, ou seja, essa é a situação, né? Pode ser que o Tarcísio já esteja definido, ou pode ser que o Bolsonaro ainda quer ouvir do Tarcísio uma garantia final de que o Tarcísio vai fazer não sei o quê,
qual vai ser o que o Tarcísio vai se comprometer com o Bolsonaro nessa história, né? Então pode ser que seja isso. Tá tudo certo, mas falta o Tarcísio prometer para o Bolsonaro fazer alguma coisa, não sei, indulto, pode ser. Indulto para Eduardo Bolsonaro, pode ser. Porque vocês sabem, o Alexandre de Moraes está querendo ir atrás do Eduardo Bolsonaro, atrás do Paulo Figueiredo, né? Não sei qual é essa condição que o Bolsonaro vai colocar. Porque a impressão que eu tenho é que o resto todo já se desenhou a solução lá em Brasília, tá? E, de novo, o pessoal que está chateado, não, que não devia ser isso, tem que ter revolução, vamos botar o pé na porta. E, cara, isso não vai acontecer, cara. O Brasil é um país pacífico, não vai nepalizar ninguém aqui, a solução é essa mesmo, é negociação, é uma coisa positiva, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa positiva no grande esquema das coisas, tá? O mesmo fato de que o Brasil é muito difícil ter uma revolução de direita aqui, também torna muito difícil ter uma revolução de esquerda aqui. Então, assim, no final das contas, é positivo no grande esquema das coisas essa passividade do brasileiro, essa gadice do brasileiro. Bom, então, aquilo que eu falo para vocês, o grande problema que a gente tem é esse. Como é que a gente sabe o que o Bolsonaro quer mesmo, né? Então, de novo, quando eu falei essa matéria aqui, me pareceu que se realmente a pena total dele somada for 1 ano e 7 meses, não tem o que dizer. É um acordo ótimo. Ele pode, né, vai sair em 4 meses da cadeia, já teria condicional em 4 meses, muito tranquilo. Isso acontecer, eu acho que o Bolsonaro aceitaria isso facilmente. Uma coisa diferente é se a pena dele for 9 anos de cadeia, mas com a condicional ele sai, ou tem a progressão de regime e ele sai na condicional em menos tempo, em 1 ano e 7 meses de cadeia. Aí é diferente, porque ele tem 9 anos para cumprir, ou seja, lembra como é que funciona a ficha limpa? A duração da pena inteira, aí nesse caso não tem redução, não tem condicional, não tem progressão, não tem porra nenhuma, é a pena inteira, mais 8 anos é a inelegibilidade. Então ele teria 18 anos de inelegibilidade. Muito provavelmente o Bolsonaro, a única chance dele concorrer já seria lá na frente, coisa e tal. Tudo bem que é verdade também que a minha expectativa é que esse processo todo seja anulado. Eu acho que ele vai ser anulado em algum momento. O próximo presidente, sendo de direita, sendo Tarcísio ou sendo Eduardo Bolsonaro, vai indicar ministros do STF mais à direita, e com isso a gente vai ter muito em breve uma maioria de direita no STF, e aí vamos ter a anulação dessa lambança toda que foi feita em nome do Alexandre de Moraes, e aí a coisa vai se resolver mais adiante, né? Mais rápido. O Bolsonaro não vai ter que esperar 18 anos de inelegibilidade para concorrer. Mas, de qualquer forma, no ano que vem, o que está pintando é que ano que vem não vai rolar. Sim, eu concordo, é um absurdo. O Bolsonaro não fez nada de errado, não deveria estar sendo processado, não deveriam estar fazendo essa violência contra ele. Mas o problema é, e aí? Como é que a gente resolve esse problema? Como é que se resolve isso? Não tem muita alternativa que não seja essa, né? Então, de novo, a dúvida é, o Bolsonaro está de acordo ou não está de acordo? O pessoal aqui está dizendo que ele está de acordo com essa proposta aqui de 1 ano e 7 meses, seja lá qual for ela. Então, beleza, eu estou assumindo que está. E também diz que, o pessoal está dizendo também que o Bolsonaro fechou apoio para o Tarcísio para a eleição presidencial. E, de novo, não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei. O Leandro Ruschel está dizendo aqui que é mais um acordo caracu saindo do forno, né? E olha só, a questão é a seguinte, cara, a política em Brasília é feita de acordos. É um acordo caracu? Eu não sei, porque a situação atual não é muito boa. Então, talvez seja um acordo que é melhor do que a situação atual, já é uma melhoria em relação ao que a gente tem. Como eu falei, solução completa mesmo, só no futuro, só mais lá na frente, né? Outra coisa importante, o Flávio Bolsonaro colocou isso daqui, olha só. Acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo, obviamente, é mentirosa. Ele fala dessa matéria aqui que o Bolsonaro fechou apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. Então, é fake news, fake news. Não é isso daqui, ele não fechou isso daqui. Mas, se você ler o que disse a matéria aqui, eles falaram que, olha só, que já está tudo certo, mas que ele ainda quer conversar com o Tarcísio. Então pode ser que o que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro está falando aqui, é que enquanto não tiver essa conversa final entre o Bolsonaro e o Tarcísio, ainda não está 100% sacramentado. Então, nesse sentido, de fato, é fake news. Bolsonaro não fechou apoio a Tarcísio ainda. Falta esse papo que vai acontecer no dia 29. Dia 29 é na semana que vem, né? E aí eles estariam fechando esse acordo totalmente. Qual seria isso daí? E, de novo, o Flávio Bolsonaro é uma pessoa que dá para a gente confiar em termos de dizer o que o Bolsonaro está pensando realmente.
Presta atenção no que ele disse aqui, tá? Ele não desmentiu totalmente a mensagem, não. Olha o que ele falou. Avisa aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente, não precisa ficar provando nada a ninguém toda hora, em especial sobre sua lealdade a Bolsonaro. O que eu sempre falei para vocês aqui. Tem um monte de gente que adora espinafrar o Tarcísio, que Tarcísio é centrão, que Tarcísio é isso, que Tarcísio é aquilo. Muitos, cuidado, muito desse pessoal que você vê chamando o Tarcísio de centrão e coisa e tal, são petistas. Petistas que estão fazendo propaganda de desinformação, querendo separar Tarcísio de Bolsonaro. Porque eles sabem que o Tarcísio é um ativo enorme do Bolsonaro. Então eles ficam aí, tem um monte de gente nos comentários falando assim, não, que Tarcísio é centrão. No Tarcísio eu não voto. Só voto no Eduardo Bolsonaro. Esse pessoal é petista. É petista que chama isso aí. É MAV, Movimento de como é que é mesmo? Movimento de Ativismo Virtual, né? Esqueci o que significa MAV. Mas é esse o troço mesmo. É um monte de petista que quer separar o Tarcísio do Bolsonaro. Não caia nessa lorota. O Bolsonaro e o Tarcísio são amigos. O Flávio Bolsonaro deixou claro aqui, ó. Avisa aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima. Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenham a convicção de que estaremos juntos em 2026. Seja o Tarcísio para o governo de São Paulo, seja ele para a presidência da República, o Bolsonaro vai estar com o Tarcísio em 2026. Para desespero da extrema esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio nos seus quadros. É o que eu falo para vocês. Cara, o Tarcísio cai como uma luva para ajudar o Bolsonaro. E de novo, mas tem que ser o Bolsonaro merece voltar, o Bolsonaro foi injustiçado. Eu concordo 100%. Calma, a gente vai chegar lá. O Tarcísio sendo eleito agora vai botar ministros mais à direita, vai acabar com essa lambança de PT, PSDB no STF, e mais adiante isso vai acontecer. Mais adiante as coisas vão se resolver. É assim que funciona. Estamos juntos, Tarcisão, ele marcou o Tarcísio aqui. Então, olha só o que ele disse. Acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo é mentirosa, não é. Mas aí que dá, a impressão que dá é que, tipo assim, não está anunciado agora. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda quer pedir alguma coisa para o Tarcísio no dia 29, segunda-feira que vem, não é terça-feira não, segunda-feira que vem, vai ser encontro deles lá em Brasília, e né, o Tarcísio vai a Brasília para conversar com o Bolsonaro, e aí sim nós devemos ter essa comunicado. E aí eu acredito que, como é que a gente vai ficar sabendo o que o Bolsonaro aceita ou não aceita? Muito simples, vai ser o Flávio Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro falando isso pra gente. É essa a história. Essa é a solução. Porque o Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro têm acesso ao Bolsonaro e ele vai dizer para eles, a gente confia nos filhos do Bolsonaro, então pronto, resolvido o problema. E também, por que não falaram ainda se o Bolsonaro aceita ou não essa questão da pena do PL da anistia, o PL da dosimetria, ou seja lá o que for? Porque o pessoal está na mesma situação que eu. Né? Eu falei para vocês isso. Eu quero ver esse processo, eu quero ver esse projeto primeiro. Tem que ver essa lei. O que eles estão propondo exatamente, né? Uma vez vista a lei, o Bolsonaro vai tirar... Ele deve ter falado, não, se reduzir de 27 para 1 ano e 7 meses, beleza, eu topo, tá tranquilo, beleza. Mas eu quero ver o negócio primeiro. Ele não vai falar publicamente que aceita esse troço, porque tem que ver primeiro, né, isso daí, né? Enfim, eu acho que essa é a proposta. O pessoal continua querendo jogar o Eduardo Bolsonaro contra o Tarcísio aqui, ó. Tarcísio mostra desânimo com a candidatura presidencial por tarifaço, Eduardo e falta de palanques. Não porque a culpa é do Eduardo e não sei o que lá, porque o tarifaço do Eduardo prejudicou o Tarcísio. Lorota. Isso daqui é esquerdista querendo separar o Eduardo do Tarcísio, querendo separar o Bolsonaro do Tarcísio. Não caiam nessa. Tá? E falta de palanque. Porque tem o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado. Meu amigo, no momento que o Bolsonaro falar o meu candidato é o Tarcísio, se o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado não se fecharem em torno do Tarcísio e apoiarem o Tarcísio e negociarem, sei lá, de repente negociam um ministério, o Caiado pega um ministério qualquer, o Ratinho alguma coisa, o Zema vice-presidência, não sei. Pode ser, negocia alguma coisa com o Tarcísio. E se não fizerem isso, vão estar se condenando ao fracasso completo, porque todo mundo sabe que o candidato que for abençoado por Bolsonaro vai ganhar a eleição de 2026. Então não caiam em lorota de esquerdista, ignorem isso daqui. Tudo indica que está havendo um movimento nesse sentido sim, mas só quando o Bolsonaro e os filhos dele confirmarem que a gente vai ter certeza.